Meu nome é Felipe, Philip, alguns falam meu nome em inglês, outras pessoas falam meu nome em português. Sou brasileiro, para vocês que não conhecem, não sou americano, mas eu casei, minha esposa é americana, ela estava ali alguns minutos atrás, não sei onde é que ela está agora, mas e muitas vezes pessoas vêm para mim e falam assim, puxa, você tem cara de americano, você parece americano, mas a realidade é que eu sou brasileiro, nasci aqui no Rio de Janeiro, sou carioca da gema. Então, se você um dia me convidar para pregar aí na sua igreja, não fala assim, vem um americano pregar aqui, não, tá? Sou brasileiro, sou botafoguense. Foi, ok, tô vendo aí, ok. Foi uma semana boa aí pra gente, né? Essa aqui é a década de Botafogo, essa é a década nossa. Só subindo aí, só subindo. Pessoal, volta aqui, por favor, volta aqui. Nós vamos, eu quero falar com vocês a minha perspectiva da ARC aqui um pouquinho, porque a minha perspectiva, eu vi a ARC nascer de uma outra perspectiva, meio por engano, foi uma cilada de Deus. Eu cresci aqui no Rio de Janeiro e depois eu consegui uma bolsa de estudo para estudar lá nos Estados Unidos. Fiz engenharia civil. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos para estudar, eu fiz parte de uma igreja que foi a maior igreja da cidade lá na universidade que eu estudei. Eu estudei na Universidade Estadual de Louisiana e eu fui lá para a maior igreja da cidade, daquela cidade. Comecei a frequentar aquela igreja, comecei a virar líder de célula lá e me formei como engenheiro civil. Depois trabalhei 3 anos como engenheiro civil, e depois alguém me ligou da igreja que eu não conhecia ele muito bem, tinha apertado a mão dele umas 2 vezes, é uma igreja de milhares de pessoas. O nome dele era Billy Hornsby. E ele veio para mim e falou assim, Philip, se a gente contratasse você estaria interessado em trabalhar aqui na nossa igreja? Aí eu falei, puxa, né, depende, né? Quanto é que vocês estão pensando em pagar? O que vocês querem que eu faça? Né? E aí ele falou assim, bom, aí ele explicou que ele queria que eu fosse o diretor financeiro. Aí eu falei, talvez, né? Eu sou engenheiro. Aí ele me entrevistou, junto com outra pessoa lá e perguntou assim, puxa, você é alguém organizado? Eu falei, não sou não. Aí ele falou assim, mas isso é porque você é muito ocupado ou porque você é hábito pessoal? Eu falei, não, é hábito pessoal. Aí ele falou, está contratado então. Aí eu comecei a trabalhar lá. E lá eu conheci uma série de pessoas. Por exemplo, um dos pastores lá era o Chris Hodges, um dos pastores auxiliares lá, era o Chris Hodges, trabalhei junto com ele muitos anos. Ele foi a primeira igreja da ARC, que hoje tem uma igrejinha lá em Arkansas de 60 mil pessoas vêm cada domingo para a igrejinha dele, né? E o outro pastor lá, que era o pastor meu e da Renê, pastor auxiliar, que casou a gente, Rick Bezet. Ele era a segunda igreja da ARC. Hoje a igrejinha dele tem 35, beirando 40 mil membros. Vem cada domingozinho vem aí para a igrejinha dele lá. E aí o terceiro, outra pessoa que era o pastor auxiliar lá, Randy Bezet, estava aqui, abriu uma igreja lá na Flórida. E lá ele tem, eu acho que perto de 35 mil pessoas vêm para a igrejinha dele também. E aí, enquanto eu estava na universidade lá, eu tinha um professor de violão. O meu professor de violão, o nome dele era John Siebling. E aí ele abriu uma igreja com a ARC, faz parte do ARC Leads Team. E ele tem uma igreja de 26, 27, 28 mil membros, a igrejinha dele lá em Memphis. E aí eu tinha um outro amigo meu que eu pregava na frente da universidade junto com ele. O nome dele era Stovall Williams, não é pastor agora, mas era. E a igreja dele tem perto de 30 mil membros em Jacksonville. Aí eu comecei a olhar isso aí e eu comecei a ver, durante esses 20 anos, eu vim aqui para o Brasil e eles foram plantados lá. E eu comecei a ver, puxa, a ARC plantou 1.038 igrejas nesses 21 anos. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas dessas igrejas, mais do que 15 mil membros hoje. Dezenas, em poucos tempo. Algumas dessas igrejas assim, 60 mil membros. Eu pensei, puxa, esse pessoal está fazendo alguma coisa de certo, né?
E eu comecei a pensar, o que é que eles fizeram? Qual foi a receita? O que eles fizeram? O que aconteceu? E na minha mente, uma mente assim de amigo deles, mas não envolvido na organização da ARC, mas de amigo, eu analisei da minha perspectiva algumas coisas que eu acho que são a receita ali da ARC. Primeira coisa, eles têm amizade. O Rick e o Chris, eles tinham uma amizade assim orgânica. O tempo todo eu trabalhava na mesma igreja deles, eu era o diretor financeiro, eles eram pastores auxiliares, rindo, brincando, almoçando juntos, saindo juntos. Eles tinham uma amizade grande. Aí o Billy Hornsby também tinha uma amizade grande, ele era o sogro do Chris Hodges, grande amizade também, brincando, cozinhando, e além disso tinha uma outra amizade desenvolvendo, que era o Billy Hornsby e o Greg Surratt, que também o Greg Surratt, pastor de uma outra igreja no outro lado dos Estados Unidos, uma amizade grande. Amizades é a primeira coisa que eu acho que está através da ARC. Estive agora há pouco tempo atrás com o pastor Oziel ali na ARC, na conferência deles, muita amizade, muito relacionamento. Segunda coisa que eu vejo é que as pessoas envolvidas têm muito talento. No início, Rick e Chris, eles tinham mais do que 10 anos que eles estavam debaixo de um ministério lá, aprendendo, recebendo, mas durante esses 20 anos, a ARC desenvolveu um treinamento para capacitar pastores que eu não vi igual. Um treinamento para desenvolver pastores que vão ser os futuros pastores que não vi igual, e é uma das razões que a ARC hoje pode dizer que 93% das igrejas que a ARC planta continuam crescendo após 5 anos, que é incrível. Se você comparar com outras igrejas, é muito difícil. A maioria das igrejas não sobrevive e são pouquíssimas as igrejas que continuam crescendo após 5 anos. E 93% das igrejas da ARC continuam crescendo. Por quê? Porque eles conseguem capturar talento e conseguem capacitar pessoas como eu nunca vi antes. Terceira coisa, é um chamado de Deus. Eu acho que não dá para fazer o que foi feito sem a mão de Deus. Sem a mão de Deus. Foi o mover de Deus, a mão de Deus que aconteceu. E a quarta coisa que eu acho que é importante dizer, e não dá para não falar isso, foi feito por causa de incrível, louca, radical generosidade. Quando Greg Surratt viu aquela mistura de talento e amizade, Rick, Chris, Billy, e a amizade que ele tinha, ele falou assim, não, vou chegar junto. Eu chego junto, eu vou bancar a tua igreja. E depois o Rick falou assim, chorando como ele falou, né? E Rick realmente é muito emocional. Ele falou assim, tá bom, eu vou bancar a tua também. Essa louca generosidade. Agora, eu penso aqui sobre o Brasil, né? Eu tenho 53 anos e eu penso, puxa, como é que vai ser daqui a 20 anos? Eu sou pastor dessa igreja aqui, nós temos 5 campos, nós estamos crescendo, graças a Deus, a gente vai abrir outros campos, tem muita coisa boa acontecendo aqui, muita coisa boa. Mas será que é isso somente que Deus nos chamou para fazer? Ou será que Deus tem mais para nossa igreja fazer, para afetar e avançar o reino de Deus, além das fronteiras da Elan Church, das fronteiras da nossa igreja? Será que Deus tem mais em missões para a gente participar, que não é apenas a Elan? Será que Deus tem outras coisas também? Será que Deus nos chamou para outras coisas? E eu penso, será que daqui a 20 anos, eu olhasse para trás, e eu visse, puxa, eu quero que aqui no Brasil a gente possa olhar e ver, puxa, o que a gente fez lá atrás em maio gerou 1000 igrejas, e algumas delas com 15 mil membros, e algumas delas com 60 mil membros. E quando a gente falou assim, as melhores e as maiores e as mais significantes igrejas no Brasil ainda não foram implantadas, era verdade. Eu quero poder dizer,
essas coisas e viver essas coisas. Eu acho que isso seria um legado incrível para passar para as pessoas mais novas. Eu quero estar envolvido nisso. Agora, o que vai levar? Eu acho que as mesmas receitas. Eu olho aqui, quantos de vocês têm amigos? Deixa eu ver, vocês têm amigos? Se não levantar a mão, eu vou orar por você, fazer um apelo aqui, porque a gente tem, eu acho que talvez até mais amizades do que lá nos Estados Unidos. A gente é um povo relacional, nós temos amizades, talento, a gente tem talento e a gente pode combinar esse talento com algumas coisas aprendidas ali no método que a ARC tem, no treinamento que a ARC tem para implantação de igrejas. A gente pode ajustar um pouco aqui para o Brasil, mas a gente pode desenvolver isso aqui no Brasil e pode ajudar implantadores de igrejas. A gente tem chamado, Deus com certeza aqui no Brasil tem muito chamado, e a gente também tem, sim senhor, generosidade aqui no Brasil. A gente também tem generosidade. Então quando o Greg Surratt deu e falou assim, eu vou bancar aquela igreja, outras igrejas falaram assim, eu também vou. Eu também vou. Eu também vou. E aqui no Brasil, sabe o que eu acho? Aqui no Brasil, as primeiras duas estão sendo bancadas dos Estados Unidos, da mesma forma que Greg bancou aquelas duas iniciais lá nos Estados Unidos, e outras igrejas falaram assim, ah é? Não, eu também vou, eu também estou nessa. Agora, nem todas que entraram como igreja inteira, todas entraram de alguma forma, e eu gostaria que você pensasse sobre os próximos 20 anos e o legado que você vai deixar. Todos nós cuidamos da nossa igreja, todos nós avançamos a nossa igreja, todos nós fazemos ministério de ação social ali. Muitos de nós, eu acho que todos nós deveríamos investir em missões internacionais. Todas as nossas igrejas deveriam dar pelo menos 10% para missões. Todas as nossas igrejas deveriam dar isso. Mas eu acho que todas as nossas igrejas deveriam considerar dar uma parte daqueles 10% ou mais para avanço de implantação de igreja aqui no Brasil. Uma parte disso, uma parte em treinamento, uma parte disso. Considere a ARC Brasil, todo o dinheiro da ARC Brasil, nada vai para os Estados Unidos. Eles estão investindo aqui, mas nada vai voltar para os Estados Unidos. Todo o dinheiro investido aqui é para igrejas brasileiras, para avançar o reino de Deus aqui dentro do Brasil. Considere que investir na implantação de igrejas aqui no Brasil. Aí você fala assim, não, mas aqui no Brasil, mas quem é que dá uma supervisão, quem dá uma olhada aqui na igreja do Brasil? A diretoria da ARC do Brasil, eu sou o presidente. Mas quem é você? Não, mas tudo bem, eu não sou ninguém. Mas também Luciano Subirá faz parte da diretoria. Quem aqui já ouviu falar do Luciano Subirá? Ok. Luciano Subirá faz parte da diretoria. Costa Neto, quem já ouviu falar do Costa Neto, faz parte da diretoria. Samuel Souza, de Araçatuba, faz parte da diretoria. Eduardo Fernandes, aqui do Rio de Janeiro, também faz parte da diretoria, e outros fazem parte do lead team. Abe Uber faz parte do lead team, e outros fazem parte do lead team. Então tem gente séria olhando esse negócio, tem gente séria fazendo parte desse negócio. Então gostaria que vocês considerassem, não é algo que é uma denominação, não é algo que é para avançar uma denominação, é algo para avançar o reino de Deus. Queria que vocês orassem ali como a sua igreja e pensassem o que fazer. O que vocês podem fazer hoje? Seguir o nosso Instagram, tá bom? Você pode fazer isso, não vai te custar nada, tá bom? Você pode compartilhar com outras pessoas, tá bom? 0800 aí para você, tá? Também vocês podem ficar de olho no nosso website, que vai estar pronto, vai ter muito material de treinamento que vai ajudar suas igrejas. 0800, tá? Só para abençoar, só para ajudar vocês. E também, quando nós fizermos as nossas reuniões, meetups em volta do Brasil, ARC Meetups, vocês podem fazer parte. Aqui no Rio de Janeiro, a gente faz mensalmente. Como é que você vai saber quando vamos ter? Olhar o nosso Instagram, nós vamos avisar, mas aqui no Rio de Janeiro, cada segunda, terça-feira. É isso? Cada segunda, terça-feira
do mês é 9 horas da manhã, tá bom? Vamos mudar isso, acho que carioca aguenta 9 horas da manhã, tá bom? E aí você ora se você quiser ser uma igreja parceira, ok? Ora sobre se uma parte do seu orçamento de missões você quer investir não somente em missões de ação social, não somente em missões globais, mas missões para ajudar a implantar igrejas em volta do Brasil. Você ora sobre isso, tá legal? Podemos fazer isso?